Dois. Tá ok. Amém. Graças a Deus. Amados, queridos irmãos, que bom estarmos aqui mais uma vez, participando também da ceia do Senhor, celebrando esse momento que é o momento da família de Deus, né? Aqui nós estamos aqui porque Deus, Jesus na cruz, né? Ele desfez ali a inimizade que havia entre os povos. Por isso que hoje nós estamos aqui, né? Quebrou tudo aquilo que separava. Ele, através do seu sangue, da sua morte na cruz, ele trouxe a unidade de todos aqueles que creem no seu nome. Então, isso é um motivo de celebração, né? O resultado do sacrifício de Jesus ali na cruz. Então, nós fazemos parte dessa grande família espiritual, né, que foi conquistada através do sangue de Jesus. Por isso nós estamos felizes, né? Felizes por celebrar a morte e a ressurreição e a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria, de regozijo, de celebração, né? Porque Ele nos deu total redenção e nos deu a vitória em seu nome. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós começamos na semana passada uma série de mensagens que nós vamos estar falando durante algum tempo aqui na igreja, que é sobre oração, sobre restaurando o altar de oração, né? É algo muito importante para nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus, porque o termômetro da nossa vida espiritual, o que vai medir a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, é a vida de oração. É o nosso tempo de oração, é a nossa comunhão com o Senhor, né? A vida espiritual não é medida por aquilo que você faz, por você estar frequentando os cultos da igreja, isso tudo faz parte. Mas a vida pessoal sua, a sua vida espiritual, ela é determinada pelo seu momento pessoal com Deus, o seu relacionamento com Deus através da oração. E nós vamos ver como faz diferença, né, nós vivermos nessa comunhão com Deus, nós termos uma vida a sós com Deus, de oração e de comunhão com o Senhor. E o texto que eu tenho usado é Jeremias capítulo 2, versículo 13, quando o Senhor, Ele faz aqui uma exortação, né? É como se Ele estivesse aqui reclamando com o seu povo. Ele diz assim, olha, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então o Senhor está aqui dizendo para o seu povo, dois crimes o meu povo cometeu contra mim, né? Deixaram a mim que sou o manancial de águas vivas. O que é manancial, gente? Manancial é de onde jorra a água, é a fonte, é algo constante e sempre novo, não é verdade? Quando você pensa numa fonte, é algo que está constante, que não para, a fonte, ela jorra constantemente, né? E ela também, ela sempre é uma água nova, sempre algo novo. A fonte está sempre sendo renovada. E ele fala, nós deixamos a fonte, estamos deixando a fonte que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, estamos cavando cisternas rotas. O que são cisternas rotas? São cisternas rachadas. Então, essa comparação que ele está fazendo é o seguinte, nós estamos deixando a fonte, estamos cavando cisternas rachadas, que não retêm água. E o que são cisternas rachadas? São os sistemas humanos. É tudo aquilo que nós buscamos, sem ser a fonte, para satisfazer a nossa vida, para nos trazer paz, para nos fortalecer. Tudo aquilo que não é a fonte, e nós estamos buscando, e nós estamos envolvidos, são cisternas rotas, são cisternas rachadas, que não trazem satisfação para a sua vida. Você pode ali estar buscando, se voltando para essas coisas, né? As coisas materiais, as coisas desse mundo, seja carreira, seja trabalho, seja... Às vezes a gente fica buscando tantas coisas que a gente coloca na frente, né, da nossa vida, e essas coisas não satisfazem, são como cisternas rachadas, porque não retém água, não retém a fonte,
não retém aquilo que nós precisamos. Mas Jesus, Ele é a fonte de águas vivas, né? Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos vós que têm sede. Essa sede é sede de quê? É sede de justiça, é sede de Deus, é sede de paz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, né? Vinde a mim e beba. Então nós estamos falando, amados, começamos a falar sobre a restauração do altar de oração. Por que a gente está falando restaurar? Porque em muitas pessoas, esse ponto, esse altar, ele não está edificado, ou ele está destruído. Por isso nós precisamos restaurar o altar de oração. E quando eu falo de restauração, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: toda vez que nós estamos buscando restaurar alguma coisa na nossa vida, sempre nós teremos oposições. Sempre vai haver dificuldade. Sempre haverá resistência. Então, toda restauração, ela sempre tem uma oposição, né, que está caminhando junto. Então, tenha certeza que buscar essa restauração no altar de oração não será fácil. Vai exigir renúncia, vai exigir esforço da sua parte, vai exigir disciplina, vai exigir compromisso, vai exigir dedicação da sua parte. Então você precisa identificar quais são as situações que têm impedido você de estar separando um tempo para ter comunhão com Deus, para buscar o Senhor Jesus. Quando o Senhor diz para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Isso está falando de comunhão, isso está falando de intimidade, isso está falando de relacionamento. Isso não é uma palavra de salvação, porque está falando para a igreja, então não é uma palavra de salvação. Ele está dizendo: olha, eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero cear, eu quero que vocês estejam comigo, eu quero que vocês conheçam a minha intimidade, conheçam o meu coração, me conheçam como eu conheço vocês. Por isso que ele diz: olha, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo: olha, abra, para me conhecer mais, abra o seu coração, abra a porta, para que eu possa entrar e ter comunhão com vocês. Então esse é o desejo de Deus. É que nós estejamos nos relacionando com Ele. E nós precisamos estar quebrando um paradigma a respeito da oração. A oração não é somente, amados, a busca de algo para os nossos momentos difíceis. A oração não é somente para que eu esteja colocando diante de Deus as minhas demandas, fazendo uma lista com tudo aquilo que eu preciso. A oração, amados, ela é um momento de relacionamento com Deus. É um momento de entrega, é um momento de amor, é um momento de quebrantamento diante do Senhor. Então nós temos que quebrar esse paradigma a respeito da oração. Por isso que muitas vezes a oração se torna um peso para muitas pessoas, né? Porque não é um momento de prazer, não é um momento de relacionamento. Não é um momento de comunhão para muitas pessoas, né? Então a gente precisa quebrar e mudar esse paradigma da oração. Então nós estamos aprendendo a enxergar a oração como uma forma de nós nos relacionarmos com Deus, de nos aproximarmos dEle, para conhecê-lo mais, para adorá-lo e para sermos transformados. Então, não existe mudanças e transformações sem tempo a sós com Deus, sem comunhão com Deus. As verdadeiras mudanças e as profundas mudanças, elas só acontecem na nossa vida de relacionamento pessoal com Deus. Você pode ser, sabe, como se diz, um frequentador de cultos, né? Constante. É uma pessoa que não perde um culto. Mas se você não tem uma comunhão pessoal com Deus, você não será transformado naquelas áreas que você precisa ser transformado.
É a intimidade, é a comunhão, é quando nós nos expomos ao Senhor, é quando nós nos abrimos ao Senhor, é quando nós colocamos diante dEle aquilo que nós somos, porque eu tenho dito aqui que oração, amados, não tem como nós sermos desonestos na oração, porque nós estamos diante do Senhor, diante daquele que nos conhece, diante daquele que nos criou, que nos formou. Então não tem como você ser desonesto, chegar diante de Deus e querer enganar Deus, você estará sendo hipócrita. Nós estamos desnudados diante do Senhor. Então não tem como ser desonesto, né? A não ser que você queira ser um hipócrita diante do Senhor. É um momento de entrega, de rasgar o coração. E por isso que a oração pessoal, a oração que você, né, não é você e a sua esposa, é você individualmente precisa ter com Deus. Diga glória a Deus. Então, a oração pode ser apenas, amados, para que nós estejamos apresentando as nossas demandas ao Senhor, a nossa lista de pedidos. É claro que dentro do nosso tempo a sós com o Senhor, haverá espaço para as petições, mas o que deve nos mover, o que deve, amados, nos motivar, é esse encontro pessoal com Deus. Então a oração, ela deve ser antes de tudo uma experiência de amor, diga comigo, de amor, de entrega, de intimidade com o Criador. Eis que estou à porta e bato. É um momento de intimidade. É aquela figura de Moisés, quando entrava na tenda do tabernáculo. Só ele entrava. E ele entrava para quê? Para ter intimidade com o Senhor. Então nós precisamos criar esse momento, essa tenda do tabernáculo, para que nós tenhamos esse momento com Deus. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer ter comunhão conosco, amados. E muitas vezes nós somos muito interesseiros, né? Nós só pensamos nos nossos interesses, naquilo que nós precisamos. Você já imaginou? Quantos são pais aqui? Pais de filhos mais adultos, né? O que eu quero dizer. Não criança, criança é diferente. Mas todos nós que somos pais, se imagina você que tem um filho, e o seu filho ele chega perto de você somente com interesses. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, está faltando isso. Pai, está faltando aquilo. Você imagina um filho que só te procura, você que é pai, só te procura por interesses. Qual que seria a sua reação? Ele não te procura para poder te honrar, para poder te agradecer, para vocês baterem um papo um com o outro, terem ali, né, trocar as experiências um com o outro, poder te honrar de alguma forma. Não, ele só te procura porque ele tem interesse e está te procurando por interesse. Agora imagina como Deus se sente quando nós só o buscamos, porque nós precisamos que Ele resolva as nossas demandas, porque nós precisamos que Ele esteja, atendendo os nossos pedidos. Como você acha que Deus se sente? Você acha que Deus se sente bem com isso? Não. Nós estamos usando Deus. Nós estamos apenas usando Deus para satisfazer os nossos interesses. Por isso que Ele mesmo diz assim, olha, esse meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então nós precisamos mudar, amados, a nossa maneira de entender o que é oração. Então a oração, ela deve ser, antes de tudo, uma experiência de amor, de entrega e de intimidade com o Senhor. Então, quando Deus fala abrir a porta do coração, é esse convite à intimidade. Então nós precisamos, amados, desenvolver esse tempo de comunhão e de intimidade com Deus. Olha bem a palavra que eu estou usando. Desenvolver o tempo de intimidade e comunhão com Deus. Porque não é algo que é automático, porque você se tornou um cristão, você se converteu. Não. Por isso que a Bíblia diz, desenvolver a vossa salvação, com temor e tremor. Então nós temos que desenvolver esse tempo a sós com Deus, esse tempo de comunhão com Deus. Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Então a oração, ela não pode ser, amados, algo feito de forma aleatória, ou quando sobra um tempinho. A oração, ela tem que ser intencional. Diga, oração
tem que ser intencional. O que é ser intencional? Ela tem que ter hora marcada, ela tem que ter local, ela tem que ter disciplina, ela não pode ser rapidinha, ela tem que gastar tempo com esse momento de oração. Você começa com pouco, mas você precisa progredir na sua comunhão com Deus, na sua vida de oração. Um relacionamento com Deus, ele não acontece com 5 minutos de oração. Você precisa ter um tempo maior com Deus para se relacionar com Ele. Então, o relacionamento é necessário que se tenha tempo. Você tem que ter disciplina. Você precisa estabelecer hora. Você tem que estabelecer o momento certo, né? E através dessa disciplina, desse momento certo, desse local separado, dessa tenda, desse tabernáculo que você separou ali, para esse momento de oração, isso vai gerar o quê? Vai se tornar um hábito, e esse hábito vai se tornar num prazer na sua vida. Então, o prazer na vida de oração, ele só vai acontecer a partir do momento que você estabelecer um propósito, você estabelecer um tempo com Deus, um tempo a só com Deus. E aí vai gerar em você um prazer em estar na comunhão com o Senhor. Então, repita comigo: não existe vida poderosa com Deus, vida robusta com o Senhor, sem disciplina. Não existe. É necessário que se tenha disciplina na vida espiritual, na vida de oração. Não é um dia eu faço, no outro dia eu não me lembrei, no outro dia não sobrou tempo. Não. É disciplina. É todo dia. É todo dia. E eu preguei essa mensagem, comecei essa mensagem na semana passada, e logo depois que eu preguei, a Nise me passou uma mensagem, e na mensagem ela falou assim: bispo, tudo que o senhor pregou nessa manhã é o que aconteceu na minha vida. Foram as mudanças que aconteceram na minha vida. E eu quero chamar a Nise aqui, para ela poder falar sobre essa mudança, né, dessa restauração do altar de oração na vida dela, que vai testificar com o que eu estou falando nessa noite. Graça e paz, amados. Vou ficar pertinho do bispo aqui para aparecer. Para quem não me conhece, né, meu nome é Nise, eu tenho 29 anos que eu me converti ao Senhor, com 16 anos, né? E 23 anos eu estou aqui caminhando com o bispo Rogério, com a bispo Alex, com essa família que eu amo. E já tem um tempo, né, que eu tive um tempo assim afastado da presença de Deus. Por dizer 10 anos mais ou menos, afastado da presença de Deus. Estando aqui na igreja? Sim, às vezes as pessoas estão aqui na igreja, estão afastadas do Senhor. E eu vivi essa vida e voltei, né, e comecei a buscar essa comunhão com o Senhor. E para quem me conhece de perto, eu sou uma pessoa disciplinada, né? Todo mundo aqui que me conhece intimamente sabe que eu sou muito disciplinada em relação a estudo, em relação à atividade física, exercício físico. Com 33 anos, com os filhos gêmeos pequenos, eu comecei a treinar, a competir a nível nacional. Eu treinava 3 horas por dia. Então, eu sou disciplinada, né? Eu fiz 2 faculdades, ainda estou estudando. Mas eu nunca usei isso na minha vida de oração. E tudo isso que o bispo tem pregado aqui, se vocês seguirem, ele está dando assim, o passo a passo. Que o próprio Senhor me levou a fazer isso. E eu vi as pessoas de oração, a minha mãe, né, uma mulher de oração, a bispa Alex, o bispo Rogério, o Davi, sempre falando sobre isso. E eu falava assim, eu quero mais, eu quero essa vida de oração. Mas eu não conseguia, era difícil, sabe, eu achava que ia acontecer um milagre, eu, né, pedindo a Deus, mas eu achava que ia acontecer um milagre. Muita atividade, né? Muita coisa para fazer. Eu falava, Deus me ajuda a orar mais e tudo, sempre buscando esse desejo no meu coração, né? Porque Ele é essa fonte de águas vivas, né? E essa água constante é que vai transformando, renovando. E aí, um determinado dia, eu tentei algumas vezes, eu vou orar à noite. Aí sempre minha mãe falava assim, como é que tá? Você está orando? Estou orando, mãe, mas, né? Tipo assim, estava meio pouco, né? E aí eu ficava pensando, como será que é que... E aí eu comecei a pensar e Deus me levou a isso, né? Ele opera em nós o querer e o realizar.
E aí eu fui e falei, não, eu vou colocar a minha disciplina que eu tenho nisso, é o que o bispo tem falado. E aí eu determinei um horário. E como eu já levanto cedo, eu falei, vai ter que ser 5 horas da manhã. E nem falei com ninguém, que minha mãe fala, não, você tem que dormir, não sei o quê. Eu falei, Senhor, mas eu preciso. E eu determinei 5 horas da manhã, o horário que eu levanto, e eu faço o meu café, ali sem açúcar, e eu vou para a presença do Senhor. E aí eu determinei. E no início, né, foi meio difícil, tal, 10 minutos, 15 minutos, aí eu colocava assim o cronômetro, assim, para ver quanto que ia dar. Aí dava uns 15 minutos com muita luta, o assunto acabava, e eu falava, meu Deus, até daqui a pouco, né? E foi. E aí começou a fluir. E aí, hoje, né, eu tenho que colocar o cronômetro, senão eu passo do horário. Aleluia. Porque eu tenho que levantar, fazer minhas coisas, trabalhar, levar meus filhos na escola e tal. Então, já aconteceu momentos de 1 hora ser pouco. E eu falar, meu Deus. Então, hoje, quando às vezes acontece uma intercorrência nesses... Já tem quase 1 ano que eu estou nesse processo. Acontece um dia ou outro, você levantar meio atrasado. A oração rápida, mais rápida que eu consigo fazer é 15 minutos. E é bem pouco. Então, o que eu vi foi como a visão que o profeta Ezequiel teve, né? Do rio, e a água vinha até o tornozelo, depois até os joelhos, depois até a cintura, até você mergulhar. E o Senhor, Ele é inesgotável, né? Não tem fim. Então, todo dia na presença de Deus é algo novo. Então, eu já me apresentei ali no meu momento de oração, assim, cansada. Ai, Senhor, hoje eu estou cansada, mas eu estou aqui. E nesse momento de oração, né, onde eu busco ali a presença de Deus, eu também ouço Deus falar, então tenho ouvido a voz de Deus através da palavra. Então, esse momento tem sido assim tão prazeroso que eu anseio por chegar essa hora. Aleluia. Antes eu achava assim, cheguei a pensar no início, quando eu propus, eu pensei assim, eu não vou conseguir, porque eu sou muito dorminhoca mesmo, eu amo dormir. Então, só que aí eu fiz o quê? Eu abri mão de várias outras coisas. Porque o Senhor, na cruz, Ele fez tudo para que recebêssemos a vida eterna. Tudo já foi pago. Mas para termos de Deus aqui, nós precisamos fazer um sacrifício. Então, eu abri mão, eu cancelei a Netflix, cancelei tudo. De noite, às vezes, eu ficava assistindo televisão, eu não assisto, para dormir, para levantar mais cedo, né? Mas, então, eu abri mão dessas coisas. Eu tirei o meu Instagram ali da minha tela. Está lá, de vez em quando eu entro. Não entro mais por quê? E eu comecei a me alimentar da palavra muito, muito, muito. Né? Às vezes não dá para ficar muito tempo lendo, mas eu estou ouvindo. Eu estou na academia, eu estou ouvindo. Tem dia que eu choro na academia. Tem dia que eu estou lá fazendo a minha comida, eu paro, vou louvar a Deus, já ajoelhei na minha cozinha. Porque quando você entra na presença de Deus, você não sai da presença de Deus. Eu acabo o meu momento devocional, não saio da presença de Deus. Né? Então, eu falo que, às vezes, lá no meu trabalho, é a intimidade mesmo. Assim como a gente tem intimidade uns com os outros, eu tenho muito com a minha mãe, que é minha parceira de oração. Às vezes eu mando um WhatsApp, falo, mãe, me ajuda e faz uma oração, intercede por mim. E assim é com o Senhor. Toda hora Deus, sou eu aqui de novo. Eu vou lá no banheiro do meu serviço, eu oro. Como o bispo falou que eu oro com palavras audíveis mesmo. Então, eu vou lá no meu banheiro, no banheiro do escritório, estou sempre falando com o Senhor o dia inteiro. E eu falei com o bispo, eu comentei com ele que quanto mais aumenta a sua intimidade, né? Aí, esses dias, eu cheguei para o Senhor. Eu falei, eu dou risada com o Senhor agora, que eu cheguei e falei, Senhor, que eu sou muito organizada, quem me conhece sabe, eu tenho uma planilha com tudo ali. Essa planilha tem mais de 20 anos, a mesma planilha. Aí, Davi sabe, também me ajudou, né? Aí eu falei, Senhor, olha a minha planilha. Aí eu falei, Deus, meu Senhor, eu sei que o Senhor sabe tudo. Dá uma olhadinha mais. Mas dá uma olhadinha, Senhor. Olha essa parte aqui que está crítica. E às vezes eu chego e falo, Deus, eu aqui de novo. Estou eu aqui. E é tanta, a gente começa com essa intimidade que quando eu vou sair, que eu termino aquilo, eu falo, Senhor, Amém. eu vou ter que ir agora, mas daqui a pouco a gente volta. E eu adoro os finais de semana, porque nos finais de semana eu tenho mais tempo. Então, eu faço o meu devocional de manhã, mas, às vezes, eu sinto aquele desejo de ir lá orar. E eu nunca achei que isso fosse possível, que a oração antes era pesado, né? Era, sei lá, maçante. E eu falei com o bispo que eu criei esse ambiente, né? Então, eu não oro deitada, jamais. Senão, eu durmo bem rápido. Então, eu sempre oro sentada,
eu coloco uma almofada, eu tomo meu café. Então, assim, eu contemplo ali o céu, abro a janela. Então, o meu momento de oração é prazeroso, é delicioso. Eu fico ansiosa para chegar esse momento. Verdade. Então, E quanto tempo, Nise, você ficou? 20 anos, né? Você falou, né? Assim, desde quando você se converteu? 29 anos, 29 né? anos. Eu tenho 29 anos que eu me converti. Nesse tempo, eu tive várias experiências com o Senhor, mas essa profundidade na oração veio agora. Amém. Né? Eu já vivi muitas coisas, passei muitas coisas, um dia eu conto, né, compartilho com vocês, que me levaram até aqui também, a gente sabe, né, que o Senhor, Ele trabalha nesse sentido. E outra coisa que o Senhor falou hoje também, é que quando a gente se expõe na presença de Deus, nessa vida de intimidade, usando a palavra, né, por isso que a gente tem que inundar a nossa mente com a palavra. Porque quando fala do coração, está falando da mente, que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, que está impregnado na nossa mente. Então, eu oro muito a palavra. Eu falo que o Senhor é fiel para cumprir o que está na palavra dEle. Se Ele prometeu, Ele tem o compromisso em cumprir conosco, somos filhos. E, ao mesmo tempo, né, que a gente contempla a grandeza de Deus, quando fala da profundidade das águas, eu penso nos oceanos, né? Que são profundos, tem lugares que são escuros, que ninguém nunca foi, que tem animais ali que a gente não conhece, né? Eu penso na profundidade de Deus. Então, hoje, na visão de Ezequiel, eu me sinto, né? Eu já estou mergulhando. Antes, a água estava lá no tornozelo. E, às vezes, nós estamos na igreja, do lado de fora do rio, né? Verdade. Só vendo a beleza do rio, vendo todo mundo nadando, mergulhando, e eu sei lá, ó, cheio de calor, cheio de doido para entrar. E só para terminar, quando o Senhor criou Adão e Eva, Ele deixou lá, Adão e Eva ficavam lá, vivendo, dando nome para os bichos, fazendo lá, vivendo, desfrutando, né? E aí o Senhor vinha à tarde para compartilhar com eles, para conversar. Fica imaginando, será que Adão e Eva deviam falar ao Senhor, esses bichos aqui tá muita coisa. Dá uma ideia aí de um nome que eu não estou conseguindo. Talvez davam risada, talvez eles se divertiam e usufruíam da presença de Deus, que não dá para descrever com palavras, né? Amém. Então, e o Senhor Jesus resgatou isso, né? Glória com a o Deus. sangue na cruz. Então, hoje, o Senhor, nós somos salvos, somos predestinados, sim, mas o Senhor quer esse relacionamento conosco. Amém. Mas exige de Aleluia. nós fazermos alguma coisa. Amém. Né? Então, Aleluia. o bispo está falando aqui, é só fazer certinho que vai dar Amém. certo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Nise. Então, queridos, nós precisamos restaurar esse altar de oração. Tenho certeza. Eu disse aqui na semana passada, talvez se eu perguntasse aqui para os irmãos, quanto tempo você tem de oração? Muitos ficariam em silêncio, né? Aqui, fulcral aqui, porque as pessoas não têm coragem de falar quanto tempo têm de comunhão com Deus. Então, nós precisamos mudar isso na nossa vida. Precisamos restaurar esse momento de comunhão com o Senhor. Então, estabeleça um tempo diário de oração. Talvez, no começo, você tenha dificuldade, né, como a Anise disse aqui, para falar. Você não tem repertório, você não tem assunto. Com quem você não se relaciona, você não tem assunto. Você não tem repertório. Então, o que vai gerar esse repertório, esse assunto, esse tempo maior de relacionamento com Deus? É justamente o quê? A disciplina de um tempo maior de comunhão com o Senhor. Então, a constância e a disciplina, né, e aquilo que você vai estar aprendendo aqui, através dessa série de mensagens, vão te ajudar a desenvolver esse momento, esse período de comunhão a sós com Deus. Então, eu ensinei na semana passada que você precisa tornar o seu tempo de oração um momento agradável, criando um ambiente propício. Não ore deitado, né, como disse a Anise ali na sua cama, senão vai dormir na certa, né? Vá para um lugar que você separou para esse momento, coloque ali uma música ambiente, se é que você gosta, fique numa posição confortável, ore de forma audível. Então, nós precisamos criar um ambiente de comunhão com Deus. Você tem que criar um ambiente. Por isso que eu disse que nós temos que ser intencionais nisso. Não é simplesmente chegar, não, crie um ambiente que seja um ambiente propício, seja um ambiente agradável, né, que você tenha prazer de ir para o seu
momento a sós com Deus, para o seu lugar de oração. Separe a hora, né? Como ela disse ali, você tem que renunciar de alguma forma. Irmãos, hoje em dia está mais difícil ainda de nós termos essa comunhão com Deus, principalmente essa comunhão contemplativa, porque nós estamos perdendo aos poucos, por causa da tecnologia, por causa de tudo, de toda a informação que nós recebemos, nós estamos perdendo aos poucos a capacidade de contemplar a Deus, de contemplar a palavra, de contemplar os feitos, as maravilhas de Deus. Bispo, o que é contemplar? É você chegar diante da sua janela, abrir a janela e você começar a olhar para o seu redor e começar a ver as coisas que foram criadas e você começar a ver a beleza, a cor, a grandeza de tudo aquilo que foi criado. Então nós temos que contemplar a Deus também. Tem que ter uma vida contemplativa. E nós estamos perdendo essa capacidade, por causa de tudo que nós temos recebido. Eu falo isso por causa de mim. Né? A gente, é tanta informação, é tanta coisa o tempo todo, a gente está o tempo todo com o celular, não consegue separar o celular da nossa vida. Né? E com isso tudo está gerando o quê? Pessoas que não conseguem se aprofundar, não conseguem contemplar, não conseguem enxergar. Quando a gente vê Paulo falando em Romanos capítulo 11, 33, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que depois o receba? Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Você sabe o que Paulo estava fazendo? Paulo estava contemplando. Ele estava enxergando a grandeza de Deus, sabe? Ele estava dizendo: Senhor, eu não consigo penetrar os teus caminhos, eles são insondáveis, os teus juízos são inescrutáveis, Senhor. Deus, quem que foi o seu conselheiro? Quem que deu conselho a ti? Isso é contemplar a Deus. E nós precisamos, amados, desenvolver isso, essa capacidade de contemplar o Senhor, na beleza, né, da sua santidade, contemplar na sua grandeza. O Salmo também diz assim, o Salmo 17, versículo 15, Salmo 17, versículo 15, diz assim: olha, eu porém na justiça contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua presença, com a tua semelhança, com a tua face. Isso é contemplar a Deus, né? E se nós estamos fazendo como a Nise, estamos aprofundando, mergulhando nas águas profundas do conhecimento de Deus. O Salmo 24 também diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, e Ele revelará os seus segredos. É na intimidade que nós conhecemos mais a Deus. É na intimidade que nós somos transformados. É na comunhão a sós com Deus, na sua vida pessoal de oração, e não só na igreja, que você vai conseguir enxergar e entrar nesse lugar de comunhão e nesse lugar de intimidade. Então, o que o tempo a sós com o Senhor vai gerar na sua vida? Eu quero pontuar algumas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, o tempo a sós na sua vida vai fazer com que o seu relacionamento com o Senhor se torne mais real e pessoal. A intimidade do Senhor, Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, primeira coisa, o que vai gerar o seu tempo a sós com Deus, pessoal com Deus? O seu relacionamento com o Senhor se tornará mais real e pessoal. Você não pode viver a sua vida espiritual apenas por causa das experiências da sua esposa, do seu pastor, do seu irmão chegado. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Jó dizia: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de andar contigo. Todos nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus, experiência de fé, experiência de ter respostas, de conhecer a Deus. Todos nós precisamos disso. Experiência no nosso ministério.
Então, a primeira coisa que o tempo a sós pessoal com Deus vai fazer na sua vida, ele vai fazer com que seu relacionamento com o Senhor se torne algo pessoal e real na sua vida. Segunda coisa, através do tempo a sós com o Senhor, mudanças profundas e difíceis, mudanças de caráter, mudanças de comportamento, mudanças de natureza, vão acontecer na sua vida. Você sabe por quê? Porque no tempo a sós com Deus, você está quebrantado, você está se humilhando, você está se expondo diante do Senhor. Por isso que as mudanças acontecem no tempo a sós com Deus. Você talvez não vá fazer isso aqui na igreja, com nenhum irmão ou sequer com o pastor, porque são segredos às vezes que você carrega dentro de você, são fraquezas, são situações que precisam ser mudadas, e você não tem coragem de chegar perto do pastor ou do irmão sequer, para falar assim, olha, eu estou precisando que alguém me ajude nessa área. Mas com Deus, você pode fazer isso, no seu secreto, no seu quarto, no seu momento de oração. Por isso que as mudanças profundas de caráter, de natureza, porque tem cristãos sem caráter, tem cristãos que são dominados ainda pela sua velha natureza, está cheio disso, que precisam ser transformados, e é nesse momento, amados, que as transformações vão acontecer, sabe? O seu marido vai dizer assim, puxa vida, você não é mais a mesma esposa. A sua esposa vai dizer assim, olha, você não é o mesmo homem. O seu filho vai dizer assim, pai, como você mudou? Porque as mudanças profundas acontecem no tempo a sós com Deus. Terceiro, a sua capacidade de ouvir a voz de Deus será aumentada. O seu discernimento espiritual. Jeremias 29, versículo 12 e 13, ele diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E o versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, amados, o tempo a sós com Deus, ele vai aumentar a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, do discernimento espiritual. Os irmãos estão compreendendo isso? Quarto, o poder espiritual de sua vida e ministério aumentarão significativamente. Né? Tiago capítulo 5, 16 diz assim, Tiago 5, 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode a oração e a eficácia e a súplica do justo. Muito pode. O meu filho Davi, o pastor Davi, ele tem participado em São Paulo, né? Ali de algumas reuniões junto com o sócio dele, o Cícero, também que é cristão. Eles têm buscado muito o Senhor. Davi tem se dedicado muito à vida de oração. E ele tem visto essa mudança, esse poder na vida dele e do sócio dele que tem acontecido, né? Situações, né? Eu até coloquei hoje pela manhã aqui, Davi, né, de uma pessoa muito bem sucedida ali em São Paulo, e que foi através de uma visão que o Senhor deu para o Cícero, no sócio Davi, e ele falou essa visão para essa pessoa, de um caminho errado que ele estava entrando, uma pessoa muito próspera, muito bem sucedida, pode dizer que é um bilionário, né, Davi? Essa pessoa, e ele disse para essa pessoa, né, Deus, nesse tempo a sós com Deus, Deus mostrou para ele que ele estava agindo de forma errada, né? Naquele momento, aquele homem quebrantou, ele abriu o coração e disse assim, olha, eu estou tomando uma atitude, estou fazendo uma coisa errada em relação à minha vida, à minha família, né? E o que você está falando aqui é o que está acontecendo na minha vida. E a partir daí, abriu-se uma porta, né, de relacionamento ali com essa pessoa, né? E eles começaram agora, criaram ali em São Paulo, um grupo com esse cara que não é nem crente, vamos dizer assim, né? Mas ele foi tão quebrantado por causa da manifestação do poder de Deus na vida dele, trazendo essa revelação de uma coisa que ninguém sabia, que ele agora está participando ali de um núcleo junto com Davi, com Cícero, né? Dentro ali ele tem um hangar, né, com aviões, dentro do hangar dele, está participando. Porque a vida de oração, amados,
aumenta, ela faz com que o poder de Deus na sua vida se manifeste, o seu poder espiritual, o seu ministério aumentarão de forma significativa. Quinto, a vida sós com Deus, ela vai trazer um alinhamento da sua vida aos propósitos de Deus. Muitas pessoas acham que a nossa oração, ela tem o poder de mudar a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Não pode. Porque os desígnios de Deus, eles estão estabelecidos desde a eternidade. Desde a eternidade. Mas a sua oração, ela vai te alinhar com os propósitos e os desígnios de Deus. Porque às vezes você está trilhando num caminho que não é um caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas quando você entra nesse lugar de comunhão, nesse lugar de intimidade, você começa a alinhar a sua vida com os desígnios e com os propósitos de Deus. Porque o Senhor não diz a sua palavra lá no livro de Isaías: os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, e nem os seus pensamentos são os meus pensamentos. Assim como a terra se distancia do céu, assim os meus pensamentos e os meus caminhos se distanciam. São mais altos do que os vossos caminhos. Então, para que nós possamos alinhar, estarmos alinhados com o céu, alinhados com o propósito divino, nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós vamos nos alinhando, entendeu? Então, oração nenhuma muda o desígnio e o propósito de Deus. Nós não temos esse poder nas nossas mãos, de mudar o propósito de Deus. Mas nós podemos nos alinhar àquilo que Deus estabeleceu. Nós podemos nos alinhar ao propósito e os desígnios de Deus para a nossa vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Em sexto lugar, quando nós temos o tempo a sós com Deus, o que isso gera? Você vai experimentar um poder muito maior para resistir às tentações, às provações e aos ataques espirituais. Isso se chama revestimento. É uma armadura, né? Porque nós somos tentados desde o momento que nós levantamos até o momento que nós dormimos. Por isso que a Anísio falou que é bom você orar pela manhã, porque, sabe, os ataques espirituais, as ciladas, né? As setas incendiárias, elas são lançadas, né, principalmente na nossa mente, o dia todo. Então, para que você esteja blindado, revestido, né, contra essas tentações e esses ataques espirituais, você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa ter de vida a sós com Deus. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. 10 e 11. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o que traz? Fortalecimento e para que nós possamos resistir aos ataques do inimigo. Então, olha o que gera na nossa vida espiritual, amados. Olha o que esse tempo a sós com Deus, que eu e você precisamos ter, vai produzir nas nossas vidas. Quantos querem viver nessa dimensão na sua vida espiritual? Digam amém. Aleluia. Através da vida de comunhão com Deus, nós trazemos à existência aquilo que está no mundo invisível. Aquilo que Deus já preparou, as promessas de Deus para a sua vida. Tudo está no mundo espiritual. Está tudo no mundo espiritual. Bispo, e como é que eu trago isso para a minha vida? Através da minha vida de oração com Deus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo, Romanos capítulo 4, o Deus que traz à existência as coisas, Romanos 4,17, 4,17, diz assim, olha, como está escrito por pai, falando a Abraão, né? Deus falando a Abraão ali, como está escrito por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando você está orando, e orando a palavra de Deus, é o que nós vamos aprender na próxima semana, orar a palavra de Deus. Quando nós oramos a palavra, nós trazemos aquilo que está no plano espiritual para o plano físico.
Aquilo que já foi estabelecido, aquilo que Deus já conquistou para a sua vida, é trazido no plano físico. Primeiramente, as coisas acontecem no plano espiritual, para depois acontecerem no plano físico. Tudo na sua vida, meu amado, está relacionado com o plano espiritual. Tem gente que diz assim, olha, eu já ouvi alguém falar assim, olha, não vamos misturar coisa espiritual com os nossos negócios, não. Meu irmão, você está enganado. A vida espiritual está totalmente interligada com tudo que nós fazemos. Com tudo que nós fazemos. Então nós precisamos orar ao Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Mundo espiritual se tornando no mundo físico, amados. Em nome de Jesus. Que Deus possa, nessa noite, restaurar esse altar de oração na sua vida. Que comece esse processo que eu sei que vai ser difícil, porque exige renúncia, porque exige uma decisão da sua parte. Exige uma decisão da sua parte, né? Para que você comece a mudar a sua relação com Deus e o seu relacionamento com Deus. Queria que você ficasse nesse momento de pé. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, Deus, e sabemos a importância desse assunto para as nossas vidas, Pai. E muitas vezes nós estamos andando longe de Ti, buscando, ó Deus, cavando cisternas que são cisternas rachadas. Nós estamos buscando em coisas que não satisfazem, em coisas que não trazem, Senhor Jesus, nada para as nossas vidas, na nossa vida espiritual. Nós estamos buscando cisternas rachadas. E o Senhor está dizendo, o meu povo comete 2 crimes. Estão deixando a mim, que sou a fonte, de onde jorra a água da vida, de onde jorra água sempre nova, águas que vivificam, águas que purificam, águas que transformam, águas que saciam. E nós estamos cavando as nossas próprias cisternas, que não retêm água, que não mudam, que não trazem transformação para a nossa vida, que não trazem direção para a nossa vida, Pai. Deus, mostra nessa noite aqueles que estão, Senhor Jesus, deixando o Senhor. O Senhor está dizendo, Senhor, de maneira tão dura, a mim que sou a fonte. Imagina nessa noite, nesse momento agora, uma fonte. Deixe agora a sua imaginação. Imagina uma fonte jorrando agora. Imagina essa fonte jorrando. Imagina uma fonte. E você bebendo dessa fonte. Bebendo dessa fonte. Experimentando dessa fonte. Se deleitando nessa fonte. Fonte quer dizer, amados, algo que não tem fim. Algo que não tem limite. Algo que você vai mergulhar, mas nunca você vai achar o final daquilo. É isso que o Senhor está querendo te oferecer nessa noite. Você está me deixando. Você está deixando esse manancial. E você está cavando as suas próprias cisternas. Oh, Senhor Jesus, restaura, Senhor. Restaura nessa noite esse altar. Restaura nessa noite esse altar de oração, Pai. Esse lugar de intimidade, esse lugar de comunhão, esse lugar, Senhor Jesus, aonde nós adentramos, Pai, e nós contemplamos a Tua glória. Nós contemplamos a Tua formosura, nós contemplamos a Tua beleza, nós contemplamos a Tua grandeza, nós contemplamos a Tua majestade, a Tua santidade. Contemplamos a face do Senhor. Oh, Senhor.